Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse podcast muito especial. Eu estou aqui diante do mais novo advogado do Brasil, Francisco, que foi nosso aluno da segunda fase de Constitucional, aluno do meu curso desde a primeira fase. E Francisco, é um grande prazer ter te acompanhado ao longo dessa jornada, te acompanhar nessa aprovação, sabendo que não seria fácil, mas que seria possível. Para quem está de casa acompanhando, o Francisco ele tem deficiência visual. E isso não impediu ele de fazer a primeira fase e a segunda fase, que ainda era uma prova discursiva, não é? E agora vai para concursos públicos. Mas, Francisco, conte um pouquinho, né? Como é que foi essa preparação sua? Como é que foi saber que você é aprovado, né? Se valeu a pena todo o esforço? São muitas perguntas, mas parabéns, tá bom? Muito bom ver você como advogado. Muito obrigado. Eu digo que antes de eu começar a estudar de forma mais contínua, de uma forma mais assertiva, a importância foi encontrar um lugar que eu tivesse esse amparo, né? Então eu conheci o meu curso de boca, não foi nem no site nem nada. Um trem, uma moça com deficiência visual me indicou o meu curso. Ela falou que lá os professores estavam preparados, eles descreviam o que escreviam, então isso para mim foi de grande valia. E quando eu cheguei aqui, eu me senti abraçado. O que ela falou não foi algo de marketing. Ela falou com muito carinho e foi esse carinho que eu adquiri pelo meu curso, né? Então, a preparação minha com o meu curso foi uma preparação muito boa. Eu fiz duas vezes a segunda fase, porque eu estava um pouco defasado, fazia muito tempo que eu já não tinha a graduação ali presente, já que eu tinha me formado em 2021. Então, a primeira fase eu até me imaginava fazendo, porque era uma questão de alternativa, então bastava ler para mim, né? Porém, a segunda fase para mim era um enigma. E aí, quando eu passei para a segunda fase, eu fiquei muito feliz. E ao conversar com alguns professores, me disseram que era possível sim a segunda fase, pela forma que o meu curso nos ensinava a demarcar o código de uma forma acessível, de uma forma que fosse permitido pela FGV, mas que iria facilitar. Então, eu comecei ali a fazer a marcação do VAD, no caso, inclusive o senhor, né, professor, me ajudava a marcar em aula, porque para mim era difícil marcar, porque aquela letra para mim parece pontos, porque é muito pequena aquela letra para mim do VAD. Então, em aula os professores marcavam para mim, me ajudavam a marcar, e eu fui fazer a segunda fase foi de início eu já me senti muito bem fazendo, mas eu não passei, fiz a repescagem, feliz porque eu percebi que eu tinha chegado perto já e graças a Deus fui aprovado agora na terça-feira e isso é uma alegria para mim impagável, porque querendo ou não as pessoas infelizmente têm um preconceito com a pessoa com deficiência e eu poder além, não provar para as pessoas, mas provar para mim mesmo de que elas de alguma forma estão equivocadas, isso para mim é impagável. Muito bom, Francisco. Até para o pessoal então conhecer um pouco mais. Francisco, a sua deficiência visual é de nascimento ou ela veio depois? Erro médico, né? Eu nasci de 5 meses e meio e fiquei na incubadora para adquirir peso. Porém, na incubadora os médicos erraram na dosagem de oxigênio e isso fez com que a retina dos meus olhos descolassem. E do meu irmão também, eu tenho irmão gêmeo e aconteceu comigo com ele isso. Olha, e é parecido comigo também. Eu também nasci prematuro, também tive que ficar internado para ganhar peso, também tive problemas, não tive a deficiência visual, mas eu nasci ali quando eu acabei de completar 7 meses, né? Isso lá em 82, e poderia ser acontecido comigo também, Francisco, isso. E aí você foi crescendo dentro de uma sociedade que não é muito preparada, não é, com as pessoas que possuem deficiência. Hoje nós estamos em 2025, esse quadro tem mudado, graças a Deus, mas se a gente pegar, você está com quantos anos agora, Francisco? 26. Está com 26 anos, então a gente está falando no final dos anos 90. A nossa forma de sociedade ainda não estava preparada. E você crescendo nas escolas com a deficiência visual, como é que era a sua inclusão? Como que era você na sala com os colegas? Olha, a época da escola foi muito difícil para mim, né? Para começar que eu moro em Jandira, nenhuma escola de Jandira queria aceitar eu e meu irmão lá porque eles diziam que não tinham preparo. E aí na época nós tivemos que estar em Barueri, que era uma cidade ao lado, e mesmo ali nós tivemos muitos problemas. Desde o ensino fundamental, seja por professores que se recusavam a nos dar aula e nos excluíam a nos ensinar, ou por alunos que infelizmente sofriam muito bullying, né?
Então, eu sei muito. Hoje eu sou uma pessoa que não excluo ninguém, independente de ela ter uma ideia diferente da minha, porque eu sei o que é exclusão, né? Ninguém é obrigado a concordar 100% com as pessoas, mas eu tenho a obrigação como cidadão, como um ser humano de bem, de incluir as pessoas, aceitar elas pelo lado que ela tem de bom a me oferecer. Então, foi muito difícil, né? Muitas das vezes eu tinha que ter procurar um lugar que pudesse me ensinar uma matéria que era para os professores me ensinar, mas eles não me ensinavam. Uhum. Então, muito bullying, muito. Mas minha família me ajudou sempre, minha mãe. Eu digo minha família, meu pai e minha mãe, porque infelizmente até a família teve muito preconceito. Então, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, nunca mediram esforço. Minha mãe renunciou muito da vida dela para que eu estivesse aqui hoje. Então, graças a ela que eu estou aqui hoje, que eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade. A faculdade tem um pouco de problema também com relação a algumas matérias, mas alguns professores, mas bem menos, alunos não tive preconceito, então foi muito bom a parte acadêmica eu não tenho o que reclamar, assim. Até porque quando vai chegando na faculdade, você tá trabalhando já com pessoas maiores de idade, já mais experientes, mais maduras. E às vezes quando você tá na escola com crianças, acaba sendo muito reflexo às vezes dos pais, não é? Que acaba não guiando tão bem aquelas crianças e aí gera essa aquela questão do bullying, da discriminação. E não é fácil, porque você já enfrenta uma dificuldade de aprender, porque a sua forma de aprender não é como a das outras pessoas. A forma do professor ensinar também não pode ser a mesma, não é? Exato. E às vezes o professor não sabe como ensinar, não tem paciência, né, de querer ensinar, e você tem que descobrir você mesmo, já tendo que Exato. lidar, não é, com a deficiência visual, como que você vai aprender aquele conteúdo, você e seu irmão, nessa jornada. E por que você escolheu o direito? Eu sou uma pessoa que eu vivo de propósito. Eu tenho a minha fé, né? Eu sou uma pessoa religiosa. Então, assim, eu acredito que eu não posso passar por essa vida sem ter propósito, sem poder fazer a diferença nas pessoas. E eu sempre gostei muito de planejar minha vida. Então, no ensino médio, eu fazia um curso técnico de recursos humanos junto com o ensino médio, que inclusive na época a escola falou para mim que não era bom eu fazer, mas eu falei, se os demais alunos fazem, eu também posso fazer. Então, eu fiz, e aí naquele momento eu falei, qual será a minha faculdade? E aí eu pensei, médico eu não posso ser, porque médico utiliza muita visão. Qual outra profissão que eu possa desenvolver que eu iria fazer a diferença na vida das pessoas? Que eu irei realmente não só apenas ganhar dinheiro, porque quero ganhar dinheiro, quero, tanto é que eu vou fazer um concurso público, mas só o dinheiro para mim não basta. Então, eu pensei, todo mundo às vezes tem uma causa na justiça. Então, e tem aquele estereótipo, né, infelizmente, por causa de alguns maus profissionais, de que o direito não é para todos, que o direito tem muitas pessoas com charlatões que pegam o dinheiro e não ajudam. Eu falei, não, eu vou fazer a diferença. Detalhe, na minha família não tem ninguém com faculdade, não tem ninguém que tinha esse conhecimento sobre a do direito. Eu só tive e falei assim, não, eu vou pegar e vou. Ah, eu acho que direito vai ser bom pra mim por causa disso. Então, eu escolhi pra poder fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bom. Isso me lembra, quando eu estava na faculdade, no primeiro semestre de Direito, eu tive uma crise existencial com o Direito. Porque eu estudava aqueles livros de introdução ao Direito, belíssimos, mas eu começava a olhar aqui e falei, mas isso não é a nossa realidade. Não é isso que a gente vê no Brasil. E eu pensei em trancar a faculdade de Direito e quase fui fazer Medicina. Porque eu achava que na medicina poderia ajudar mais a sociedade. Sim. E depois eu pensei, rezei também, né? E você falou, fica no direito, né? Fica dali, tem um propósito também no direito. Pra gente poder. Então, quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe uma área, não pode ser simplesmente, porque eu vou ganhar dinheiro. Dinheiro é importante. A gente pagar a Sim. conta, a gente tem família pra cuidar, né? Mas tem que ter um propósito por trás. E quando você tem esse propósito, você vai ser desafiado a vencer as barreiras. Como você teve tantos desafios, mas com o propósito, você tem mais forças para poder vencer. Para as pessoas que não têm propósito, qualquer evento serve. Então, acaba não indo direito, porque tudo bem, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas quando a gente sabe, é isso que eu quero, eu vou enfrentar. Então você chegou, fez uma faculdade de Direito que exigia muita escrita. Direito escreve, E Direito tem que leitura. ler muito. Olha o Exato. paradoxo, né? Leitura para uma pessoa que chega a 20%. Só para quem não sabe, eu chego 20% de um olho só. Então, assim, leitura, né? É meu paradoxo, mas eu tô aí, gente. E vai descobrindo como, né? Vai É, usando software para poder fazer exato. leitura e outras ferramentas. E aí depois, agora eu quero ser advogado.
E aí vai chegar para a prova da OAB, nós falamos, são duas provas diferentes, porque a gente tem duas fases, mas são provas completamente diferentes. Na primeira fase, né, você precisaria de um assistente, você precisaria confiar na pessoa que faria a leitura para você, seja denunciado, seja alternativas, e muito daquilo que candidatos com visão conseguem fazer, vou marcando, vou colocando asterisco e tal, você já não consegue. Você vai ter que gravar rapidamente aquele conteúdo para poder responder na prova. Quando você fez a prova da primeira fase, você passou de primeira? Não. Quantas vezes teve que tentar, Francisco? Tem 5 vezes, só que pelo meu curso 2 vezes. Uhum. Mas você tentou 5 vezes. Sim. Na primeira vez doeu, não doeu? Doeu Segunda vez também? também. Terceira? Também. Na quarta você pensou em desistir? Não, a quarta eu fiquei mais feliz, porque eu falei, olha, eu tive mais familiaridade, eu percebi tipo assim, na quarta vez eu acertei 35, ou foi 36. Só que a forma que que as pessoas liam as questões pra mim não ficou tão hostil, porque aqui eu já tinha treinado bastante aqui pelo meu curso. Aí eu falei, nossa, eu me senti muito bem fazendo, eu gostei, eu até falei, nossa, que legal, que pena que é uma prova que vai decidir minha vida, mas que legal fazer essa prova, porque, só um parênteses, eu sei que você não perguntou, mas uma coisa que eu admiro muito, muito senhor e muitos professores aqui, porque vocês reconhecem que tem a dificuldade, mas vocês fazem que nós encaramos aquilo com uma forma dinâmica. Então, assim, vamos fazer, vamos, gente. Quantas vezes o senhor mesmo fazia simulado com a gente aqui na aula, assim, 3 horas. Aí, quando eu começava a fazer simulado em casa, eu fingia que eu era você. Tipo, eu falava assim, não, eu vou, sei, o professor faz, eu também faço. Pô, Francisco, isso é capaz. A gente é capaz, todos nós damos conta. A gente nunca pode desistir. Sim, sim, Se a gente achar que, eu não vou dar conta, nós já nos sabotamos. sim. Quando falar, eu consigo, né? Talvez eu não consiga fazer como a outra pessoa fez, mas Sim. como que eu vou criar o meu caminho para aquilo? Teve uma vez, Francisco, eu contei até isso em aula, durante o meu mestrado lá em Coimbra, tive o professor Canotilho, né, nossa referência em constitucional, e o Canotilho era o ano que ele ia se aposentar. E ele falou assim, há muito tempo eu não dou a nota 18, né? Que a nota em Portugal vai até 20, mas 18 é o máximo que dá na Faculdade de Direito em Coimbra, por uma questão cultural dele. Ele falou, há muito tempo que eu não dou 18, e eu queria, né, agora no meu ano de despedida, dar 18. E quando ele falou aquilo, eu falei, cara, eu vou tentar, né, chegar lá. E tentei, no meu primeiro trabalho eu tirei 17, não foi 18, e aí ele fez uma crítica ao meu trabalho. E ele falou, ó, seu trabalho tá muito bom, mas eu não vou te dar o 18 porque você usou no primeiro parágrafo da introdução e no último parágrafo da conclusão um texto mais poético, que estava falando sobre apartheid. E eu falei, tá. Aí quando chegou no segundo trabalho, no segundo semestre, eu falei, agora eu vou tirar isso então, eu vou continuar com tudo aquilo que eu estava fazendo, eu vou buscar para dar o 18 para ele, né? E aí fui lá e fiz. Aí eu falei, agora acho que eu consigo. Aí ele virou e falou, não, foi 17 de novo. E me chamou para poder conversar. E ele virou e falou assim pra mim, você sabe por que eu não te dei o 18? Eu falei, não, doutor, por que aconteceu? Ele falou, porque você mudou o seu estilo. Na vida, várias vezes as pessoas vão querer te moldar a como você tem que fazer. Só que você não é todo mundo. Você não é, né? Você falou para as pessoas, vocês não são uns iguais aos outros. O seu caminho não vai ser o mesmo que o outro. Você pode olhar como ele está fazendo, mas talvez para você vai ser um pouco diferente. E não tenha medo de fazer diferente. Não tenha medo de seguir aquele caminho. Então, a sua forma, Francisco, de fazer uma prova de segunda fase não é a mesma forma que de outros candidatos, como de quem está assistindo a gente, também não vai ser do mesmo formato, mas a gente aprender a adaptar e como seguir em frente. Ser autêntico, né? Exato, e vai ser a vida inteira assim. A vida inteira vai cobrar de você a autenticidade. E quando você passou na primeira fase, que foi na quinta vez, como é que você se sentiu? Eu senti muito feliz. Nossa, foi uma realização muito grande porque sabia que estava mais próximo do meu objetivo. E embora fosse naquele primeiro momento um enigma, como que seria? Né, eu brincava muito com as pessoas na época que eu estava trabalhando que eu me sentia como se eu estivesse em um ambiente totalmente escuro, né? Parece piada porque eu já não enxergo muito direito, mas enfim, um ambiente totalmente escuro e falar assim, ó, anda sobre as águas aí. Mas eu ouvi falar que alguém já fez, mas como que é? Aí eu fiquei feliz já com essa questão. E aí foi naquilo que o senhor falou, né? Que sempre, e realmente uma vez que ele foi assim, eu tinha que lidar com a minha deficiência e pensar, como que eu vou me ajudar? Como que eu vou pedir para as pessoas me ajudarem? E aí foi quando eu conversei, né, com os professores, que aí eu soube que seria possível, mas mesmo assim confesso que fui meio descrente, né? Falei, tá, mas e aí, né? Mas aí foi a questão de repetições
E até que eu consegui decorar alguns artigos. Hoje eu não sei exatamente descrever o artigo, mas eu sei que o 102 fala sobre o STF e assim vai. Vai ganhando agilidade Sim, depois. E aí você fez a primeira vez, a segunda fase de constitucional, que foi no exame 42, certo. não é? E como é que foi? Ainda antes do resultado, como é que foi você se preparar e fazer a prova? Olha, para me preparar no começo foi muito difícil, porque era tudo novidade. É como foi dito, realmente é totalmente diferente a primeira fase da segunda. E eu tinha aquele pensamento no primeiro momento que para mim seria mais difícil ainda porque eu não tinha experiência na área. Só que aí o senhor dizia: olha, não, experiência não necessariamente significa que é bom. Você precisa ser humilde com a banca, fazer o que ela pede. Então, no primeiro momento foi bem desafiador, mas aí eu comecei a fazer, e nas últimas semanas do curso eu estava assim: não, eu vou passar. Não, Uhum. eu vou fazer, é possível, vai dar certo. Aí eu comecei a fazer. Como no dia lá, eu estava lá posto para fazer a prova, comecei a fazer e eu pensei assim, poxa, passei, Uhum. passei, me senti muito confiante. Eu falei igualzinho o professor explicou, igualzinho, ó, no caso do senhor, né? Uhum. Igualzinho, essa questão aqui é o artigo 22, fala sobre a competência privada da União. Isso aqui é sobre, eu lembro até hoje, uma questão falava sobre os portos, se eu não me engano. Uhum, foi. E aí eu falo, nossa, isso aqui. E na época eu tava bem sentindo inseguro, porque eu não tinha começado no meu ver, ter a Constituição 100% na minha mente, de decorar, não, decorar um pouco ela. Mas eu falei, não, passei, Uhum. né? E aí, eu não sei se você vai querer saber, posso falar do resultado agora? Como que Pode, foi? pode. E aí, assim que eu saí da prova, a gente, entre amigos, a gente sempre conversa, que peça que você achava que era? Que peça que você achava que era? E na época, a peça era uma reclamação. E eu coloquei mandato de segurança. Uhum. Nossa, meu coração doeu. Eu Porque você sabia o conteúdo, sabia. mas tinha trocado a peça. Obrigado por lembrar disso. Dei esse detalhe, porque acontece. No dia, eu fui inventar de seguir fora do plano que eu tinha aprendido. Uhum. Porque assim, eu comparo muito a preparação com a prova da OAB como se fosse um treino de exército. Você tem que seguir o que o seu capitão passou. Não queira inventar, não queira achar que você sabe mais que o seu capitão. Você não sabe. Eu, pelo menos, penso assim pra mim. E aí, no começo da prova, eu comecei a escrever a peça certa. Mas aí eu fui inventar de uma lógica que eu não tinha aprendido e mudei a peça. Aí quando eu descobri que eu errei porque eu mudei a peça, nossa, o coração doeu. Eu falei, não acredito, era Fica pra mim ter bravo. passado. É. E era pra mim ter passado, mas eu fui inventar algo diferente que eu não tinha aprendido. E você estava fazendo certo, tinha feito que era Hum, reclamação Aí eu mudei. e sabia as questões também. Sabia? E aí eu mudei. E aí depois veio aquele momento da dor de não aprovação. Sim. E como é que você fez para se levantar, Francisco, depois que você viu que não tinha passado? Eu confesso que doeu muito, porque na época, umas 2, 3 semanas antes, eu tinha saído do emprego que eu trabalhava. Que eu sempre amei muito trabalhar, né? Não era na área do direito, mas eu trabalhava 7 anos em uma empresa. Então, eu teve uma época que eu pedi para que me desligassem, mas eles não me desligaram, então eu tive que sair da empresa sem ganhar nada. E aí o pessoal falava: ah, não, você agiu errado, você foi assim, foi Impulsivo. impulsivo. Eu falei: não, é minha chance de passar na prova da OAB. Eu sempre priorizei nos estudos porque eu sempre acreditei, aprendi com os estudos que vão me levar para os lugares de fato que eu quero. E aí eu tinha renunciado ao meu trabalho, saí sem receber nada para me dedicar 2, 3 semanas para poder fazer a prova da OAB, para poder treinar os simulados. E aí quando eu não passei, doeu, porque veio à tona tudo isso, veio o desemprego, veio as pessoas falando para mim que eu agi errado em sair da empresa. E aí, só que na mesma semana, mesmo doendo muito, assim, foi pior do que um término de um relacionamento de uma menina que eu gostava. Preferia que uma menina tivesse terminado comigo do que não passar na prova da OAB. Aí, no mesmo dia, assim, passou um dia, eu lembro até hoje. A prova foi no domingo, na segunda-feira eu não estudei. Mas na terça-feira eu já comecei a estudar. E aí eu fiz aquilo que eu não tinha tempo de ter feito antes. Que era pegar todos os simulados, né? Na nossa rota tem as gravações do senhor corrigindo os simulados. E aí eu comecei. Eu pegava o simulado, mesmo, alguns no começo eu não escrevia, mas eu via qual que era a questão e acontece. No meu, o certo era eu ter usando o VAD. Só que os meus pais, eles não têm um estudo muito bom. Então, eu falei, bom, infelizmente, por mais que minha mãe queira muito me ajudar, eu não posso pedir para ela para me ajudar, porque ela não vai conseguir. Porque são umas palavras em jurídico que é difícil para mim entender, imagina para minha mãe. E aí eu falei assim, bom, não é o jeito ideal, mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir o site do Planalto,
não vou usar o Ctrl F para localizar as palavras, Uhum. eu vou abrir o site do Pronalto e vou pesquisar, sem remissão, sem nada, porque aquilo não vai te ter algumas facilidades, Sim. né, de você ter remissão. E aí eu falei, não, mesmo assim eu vou, essa é a forma que eu posso. E aí no dia, na terça-feira eu comecei. Mesmo doendo assim, no começo, no primeiro dia eu só fiz uma peça só, eu não fiz as questões, aí eu fiz. Aí eu comecei a fazer, aí quando eu errava as questões, aí eu via, eu procurava a resposta e viu e dava play no vídeo. Aí eu via se eu acertava ou não e qual era o caminho que eu tinha que ter feito. Uhum. Aí depois eu comecei a falar, não, o professor sempre falou pra mim, no caso o senhor, que eu precisava, que a gente tem que saber os títulos da Constituição e que o índice remissivo é maior do que o índice remissivo alfabético. É esses termos que usa, né? Essa pessoa que está em casa acompanhando a gente, a Constituição, ela é dividida em 9 títulos. E aí, dentro desses títulos, eu posso ter assuntos diferentes. Igual o título 2, que são os direitos fundamentais, eu terei direitos individuais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos. Então, a ideia é olhar para a Constituição como a gente olha para nossa casa, sabendo que na casa eu tenho os cômodos, não tenho os quartos, tenho sala, cozinha. Então, eu tenho que saber quais são os cômodos da Constituição e o que eu vou achar em cada cômodo da Constituição. Assim como o Francisco, ele tem a deficiência visual, mas se você perguntar para ele, né, onde que fica o copo de água dentro da cozinha, você vai saber falar qual que é a porta do Sim. armário. Então, tem que saber onde é que fala de nacionalidade está na Constituição. E você foi trabalhando isso, porque quando vinha a pergunta, e a pergunta colocava qual é o tema, que você descobrir qual é o tema da pergunta, você já sabia O onde título. ir, não é? Exato. E aí eu comecei. No começo eu comecei a decorar. Falei, "Bom, falou de comunicação. Eu tenho que olhar primeiro no artigo 5º, porque ele é muito grande, sempre tem alguma coisa. Segundo, eu preciso ir e não tinha da comunicação. Só que acontece, eu não tinha o índice remissivo alfabético para precisar a letra C de comunicação e levar exatamente inciso. Então, todo dia, eu, não- eu- às vezes, quando eu começava a enjoar, eu falava, não, eu vou ouvir isso aqui, até eu ver todos os incisos, que eu uso o software de voz NVDA, né? Aham. Então, todo dia eu ouvi todos os incisos, né? Porque o artigo 5º da Constituição é imenso. Eu vi, quando tinha alguma questão que falava sobre servidores públicos, sobre administração pública, eu lia todos os incisos do artigo 37. Mesmo que eu canse, eu falei, não, eu vou ouvir porque um dia, talvez esse inciso ainda que eu não vá usar hoje, ele possa ser útil para mim. E aí eu comecei. E aí, tanto é que quando eu comecei, isso o que acontece, nos primeiros dias, a primeira semana, na verdade, o curso não tinha como fazer a repescagem. Mas Uhum. na segunda semana era online. E aí eu comecei a fazer as provas e gostei. Na verdade, eu coloquei aquilo como objetivo. Eu comecei a tanto gostar de fazer a segunda fase, era uma coisa assim, eu acordava sonhando, porque eu realmente, assim, eu me sentia advogado. Eu comecei a pegar a segunda fase, eu ressignifiquei aquilo pra mim. Eu peguei aquilo como se fosse eu sendo advogado, porque como eu nunca tive experiência, a segunda fase foi a maior experiência que eu tive de como ser advogado. Embora seja diferente, mas foi pra mim o melhor contato que eu tive. Então aí eu começava a ver na televisão alguma coisa, eu falava, isso aqui, o professor falou sobre isso. Onde que eu acho essa informação aqui? E aí eu comecei. Aí quando começou a segunda fase presencial, o senhor começava a dizer na aula, e eu começava a pensar, não, isso aqui tá na comunicação e tal. E aí que eu comecei a perceber que o meu preparo, embora para muitos foi um pouco deficitário, porque eu não tinha um índice emissivo, eu não tinha as emissões no VAD, acabou que eu comecei a saber, sem saber as emissões do VAD, sem saber onde estavam as súmulas, mas porque eu comecei a fazer as questões, eu sabia que eu já tinha ouvido alguma coisa nisso, então acabou que quando eu tive alguém para ler o VAD para mim, na prova, foi mais fácil, porque o VAD é Exato. mais fácil do que olhar pelo Planalto. Uhum. Porque o VAD tem as emissões. As notas, vocês têm que falar as notas É. debaixo dos artigos já para fazer link com outra parte, né, da Constituição. Aí é mais rápido. Sim, chamado, qual que é a lei do modo de segurança? Eu não preciso decorar, porque ele tem no VAD, só que na época eu Uhum. tinha que saber, porque eu não tinha a facilidade do VAD, pra mim era só o texto corrido. E aí eu falei, nossa, que legal. Tanto é que, nas últimas semanas, eu me surpreendi, porque eu sabia algumas coisas, só que aí eu tinha uma amiga minha, eu falava assim, nossa, mas isso no VAD tem de vocês? Porque eu não tinha lido o VAD muito. Aham. E aí eu só tinha marcado, eu pedi pra alguém marcar pra mim. Foi isso, eu falo demais, desculpa. E o negócio, na hora que chegou na prova, Francisco, você tinha alguém para te assistir, né, para dar o apoio. Só que você devia guiar essa pessoa, seja na hora de fazer pesquisa, usar índice remissivo, olhar o índice sistemático da Constituição Federal. E foi tranquilo, a pessoa que estava ao seu lado te ajudou de verdade? Sim, quanto a isso, eu fico muito feliz que eu não posso reclamar. Tanto nas duas vezes que eu peguei a segunda fase, pessoas que liam rápido, assim, achavam rápido. Só que, é como o senhor bem falou, eu tinha que falar, olha, vamos abrir o índice emissivo,
vamos procurar o artigo 5º. Ó, lê para mim o que está escrito no que está grifado em vermelho, porque no meu curso, o professor pode até falar melhor depois para vocês, mas nós separamos algumas cores. Então eu falo, lê para mim o que está em vermelho, lê para mim o que está escrito em verde. E aí ele lia. Então é questão de, realmente, eles não fazem nada daquilo que eu não pedi. Uhum. Então, assim, às vezes algumas pessoas têm esse mito de que para mim é mais fácil, e eu posso dizer que não é. Não, é muito mais difícil. Se fosse, eu tinha passado de primeira, né? Uhum. Então, assim, eles tentam que tem gravador na sala de aula gravado, a porta minha, às vezes, muitas das vezes fica aberta, passa pessoas para poder ver em como que está sendo feita a minha prova, se tem alguma ajuda interna ali do cara ou da moça que está lendo para mim. E aí, é isso, eu preciso dar totalmente o caminho para ele, que é conhecer minha casa. Uhum. E Francisco, antes de começar, deixa eu bater um papo aqui, falando que quando a gente tem uma deficiência, ou até mesmo quem tem TDAH, né, que tem às vezes a questão da perda do foco, para poder conseguir fazer, a gente tem que criar métodos, né? A gente vai ter que criar uma rotina para conseguir fazer a prova. Então, para fazer a peça, fazer as questões, você aplicava método? Muito. A pessoa com deficiência visual, né, eu posso falar dessa deficiência que eu tenho, ele necessita de rotina, de normas, de regras. Então, aqui no curso, o senhor se bateu muito nessa tecla, que nós sempre precisávamos, além de identificar, por exemplo, o X da Constituição, é precisar onde que eu vou primeiro, quais são os artigos que eu vou fazer primeiro? Vou pesquisar primeiro sobre o artigo 5º. Envolve servidor público, administração pública, eu vou nos princípios da administração pública. Então, eu apliquei muitos métodos. Na verdade, eu posso dizer que foram os métodos, foram a disciplina, a rotina, ser metódico, ser chato, né? Isso é uma característica que hoje, infelizmente, nossa sociedade, ela repudia muito, porque hoje a gente está muito nessa fase de, eu faço o que eu quiser, existem várias formas de fazer. Só que tem coisas na vida que não existem várias formas. Tem coisas que elas precisam ter uma forma correta e minuciosa de ser feita, seja numa musculação, num treino de ciclismo ou, por exemplo, pelo menos na minha concepção, na OAB. Exato. Porque se a gente vai fazer de qualquer jeito, pode ser que dê certo? Pode, mas a chance de dar certo ela é pequena. Se você cria agora uma rotina que você vai ter que fazer, por exemplo, não, eu vou fazer a peça. Então agora eu vou fazer as perguntas de identificação, agora eu vou colocar todas possíveis para fazer uma escolha racional, para não ter perigo de estar escolhendo errada. Depois eu vou montar a estrutura. Aí como é que eu monto essa estrutura daquela petição? E depois você vai partir para a escrita. Então, e até nos fundamentos da petição, o que que é mais importante? O que eu pesquiso primeiro? O que eu tenho que rebater que está no enunciado, né? Então você vai construindo isso. E quando você vai para as questões, a mesma coisa. A gente tem às vezes uma urgência, mas a urgência ela pode atrapalhar na resposta. Então eu vou ler o enunciado da questão. Eu vou ter que descobrir, espera aí, qual que é o problema dessa questão? Qual que é o tema do problema? E só depois você pesquisa. Como a gente fica ansioso, né, fazendo uma prova, a gente quer colocar logo a resposta. E muitas vezes quando você vai colocar logo a resposta, coloca atrapalhada e erra, né? E aí o preço depois ele é muito caro. Porque você tem 5 horas para fazer uma prova. E se você não respeitar todos esses passos, você pode perder a aprovação, não porque não sabia, mas porque você, naquela ânsia de querer fazer rápido, perdeu aquele conteúdo, aquele 0,2 aqui, aquele 0,1 dali, mas que no final das contas faz uma diferença entre ser aprovado e não ser aprovado ainda. Mas até para quem está assistindo a gente e que está no momento, talvez muitos agora estão assistindo a gente, a gente está gravando logo depois do resultado, né? Muitos não passaram na prova. E aí baixa aquela energia do tipo, eu não sou capaz, eu não dou conta. Gente, na vida, nós iremos passar por vários tropeços. Nós iremos passar por momentos que vão parecer derrotas. Mas depois a gente vai aprender que grande parte das derrotas são vitórias, porque elas moldam o nosso caráter. Elas vão nos dar força para poder vencer outras dificuldades que nós vamos ter. Porque o Francisco agora, ele vai pegar a identidade funcional dele. Ele já vai ser advogado, ele já está habilitado, falta agora só burocracia para poder, né, ter a identidade dele, com a carteira dele de identificação. Mas a vida de advogado, ela é fácil? Não. O nosso papel como advogados é resolver o problema de outras pessoas. Hoje mesmo, hoje vim para cá, era 6h30 da manhã, um cliente me ligou, precisando, né, de respaldo. Então você vai, diante do problema dele, buscar uma solução. E muitas vezes não é uma solução fácil. Então a vida vai ser assim. Né? O Francisco lutou, conseguiu essa vitória.
Mas os desafios da vida do Francisco acabaram? Não. Não, viram muitos outros, não é, Sim, Francisco? quando nós estivermos vivos, nós teremos desafios, problemas para serem resolvidos, né? E lembrar que todo mundo é capaz. Sim, Todo mundo é todo capaz. mundo. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que uma prova nunca vai definir quem nós somos. Pelo contrário, a prova da OAB é só um obstáculo, mas ela não deve e não precisa ser o maior obstáculo da nossa vida. Ela é só uma prova. Eu tenho amigos meus que não passaram, ou que estão tentando passar ainda, mas eu sei que eles são muito inteligentes. Uhum. Sabem, são pessoas que têm mais conhecimento até mais do que eu. Não estou me diminuindo, mas eu estou reconhecendo a grandeza dos meus amigos. Só que é questão de tempo. E vão passar. Vão passar, porque eles são muito bons. E quando você fala com isso de saber quem nós somos, que é algo importante na vida, você passou, né, durante a sua infância e com certeza na adolescência também, mas mais acho que na infância, de várias pessoas apontando o dedo para criar quem era o Francisco na cabeça delas. Mas quem sabe quem é o Francisco? Eram aquelas pessoas ou era você? Não só na infância e adolescência, no ambiente profissional também, né? Eu sempre falo isso muito com o meu irmão, que o meu irmão ele não enxerga nada, hoje ele já trabalha como psicólogo, é pós-graduado também, só que eu sempre falo isso pra ele, porque eu aprendi isso. Uma coisa é a concepção que as pessoas querem ter de nós e quem que elas querem que nós sejamos. Outro ponto é quem nós somos de fato. Então nós não podemos, ainda que alguém em algum momento nos faça nos sentir mal, nós nunca podemos deixar que essa pessoa nos defina o dia que nós somos, porque nós não somos o que elas querem, nós somos o que nós construímos para sermos. Perfeito, perfeito. Francisco, qual eram os seus pais? O nome da minha mãe é Cristiana, do meu pai é Cláudio, E do seu irmão? Francismar. Muito bom. Então, para os pais do Francisco que estão nos acompanhando, Dona Cristiana, do senhor Cláudio, vocês lutaram. É assim mesmo, só pegar para os pais. Vocês, quando tiveram nascimento, tanto do Francisco como do Francismar, com certeza não foi fácil para vocês. Hoje eu sou pai, e eu sei que a gente quer o filho o mais saudável possível, o mais forte possível. E eles nasceram prematuros, como eu também nasci prematuro. E não foi uma jornada fácil para vocês. Com certeza vocês fizeram várias e várias renúncias para que os filhos estivessem hoje formados, não é? Pós-graduados, Francisco agora já advogado. É uma conquista que deve ser espetacular. Eu não consigo dimensionar a emoção de vocês nesse momento. Mas parabéns. Que os demais pais que estão assistindo agora saibam disso, da importância de vocês na vida dos seus filhos. E dos meus alunos que ainda não são pais, que estão assistindo, peguem esse exemplo. Os filhos não são criados sozinhos pela sociedade, são criados por vocês. São vocês que vão guiá-los para que se tornem advogados, para que se tornem psicólogos, que consigam vencer diversas dificuldades, como o Francisco e o Francismar enfrentaram e enfrentam a deficiência visual, e isso não impede eles de seguirem em frente. Então, na vida, nossos filhos também terão dificuldades, mas nós temos que apoiar para que eles conquistem a vitória deles. É o nosso papel enquanto sociedade. É não apenas ser um advogado, é não apenas ser um psicólogo, é sermos agentes de transformação aonde nós estivermos. Então, parabéns, pais, pela caminhada. Parabéns, Francismar, também por não ter desistido. E, Francisco, parabéns para você por ter chegado até aqui, que eu sei que é só uma parte da sua jornada. Que venham concursos públicos, que venham os novos desafios, que as pessoas possam se espelhar também em você, né, sabendo que é possível vencer as dificuldades e que a gente não precisa mudar a nossa essência porque a gente sofre discriminação ou porque a gente sofre algum tipo de rejeição social. Porque quando a gente sabe o que a gente é, e a gente sabe que há pessoas que nos amam ao nosso redor, a gente vai ter força suficiente para poder seguir na nossa vida, na nossa jornada. E a gente sabe que não está sozinho. Você, como religioso, sabe que Deus sempre vai te caminhar. Que a deficiência não é, né, uma condenação do Pai. Ele escolheu essa jornada com você. Você escolheu junto com ele e você vai continuar firme por toda a sua vida. Né? Parabéns, você é advogado, Francisco. E logo, muitos que estão vendo a gente também serão advogados. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu só queria dizer uma colocação aqui, que uma vez me perguntaram, né? Se você tem sua fé, por que você nasceu dessa forma? E apontavam isso para meus pais também, né? Um castigo. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Não, ser deficiente é um presente. Porque eu falo que a grande dificuldade que eu tenho não é minha deficiência visual, e sim as pessoas que às vezes têm um certo preconceito. Na verdade, ser uma pessoa com deficiência é ter um presente.
Então, você acaba sendo um instrumento para a vida das pessoas. Se não são os problemas que nós passamos na vida, como nós podemos ensinar as pessoas? O professor ou um profissional só é bom se ele passou por aquilo antes. Obrigado, Francisco. Então, para todos, logo, logo teremos mais comemorações de aprovados, como hoje foi a vez do Francisco, muitos outros virão. Não desistam nunca da jornada de vocês, é possível passar, você vai passar. E ainda vamos ouvir muito do Francisco, né, pela jornada, vamos encontrar pelos corredores, então você continua com a gente aqui se preparando para concursos públicos, tá bom? Então deixe depois seu recado, mande aí pro Francisco, o Francisco depois vai acompanhar os comentários aqui Boa. embaixo no YouTube, segue aí o nosso canal, acompanhe no meu curso. Francisco, você quer falar qual é o seu Instagram, pessoal? Sim, ó, meu Instagram é Francisco_Salvino. Salvino é Salvino. Ótimo. É o meu, é @danlamonier, tá bom? Coisa, manda mensagem por lá também. O Francisco vai gostar muito, né, do carinho de vocês. E logo, logo a gente se reencontra. Então, um grande beijo para todos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.